dia hoje, mais um dia. A gente pode aproveitar ao máximo cada oportunidade que a gente tem de fazer o melhor. Estamos aqui na condição de fazer o melhor sempre, para que a gente possa avançar e prosperar em cada um dos nossos sonhos e metas. E antes da gente prosseguir, que tal você seguir o nosso combinado? Curte, comenta com uma pessoa, compartilha, aliás, compartilha com uma pessoa, comenta aqui, tá certo? Para que a gente possa avançar e fazer com que essa mensagem chegue a mais pessoas. E você que está chegando aqui agora ainda não é inscrito no canal, faço para você um convite. Se inscreve no canal, ativa o sininho para que toda vez que uma nova mensagem for postada aqui, você receba essa notificação e fique por dentro de tudo que acontece aqui no nosso canal, certo? Bora então para a mensagem. Hoje a nossa palavra-chave é sonhe. Sonhe. E a nossa frase diz assim, ó: antes de minha vontade, que venha a vontade de Deus. O que sonhar e a vontade de Deus tem a ver com o nosso bate-papo de hoje? Você precisa entender que sonhos que são nocivos a você são sonhos que não são agradáveis aos olhos de Deus. Então, se você entender que os seus sonhos eles te completam, mas que também fazem a vontade do Pai, você vai atingi-los muito mais rápido, você vai ter mais firmeza, você vai ter mais apoio para que esse sonho venha a ser realizado. O nome do nosso tema de hoje é além do que os olhos podem ver. Sonhe além do que os olhos podem ver. Uma junção da nossa palavra-chave com o tema de hoje. Além do que os olhos podem ver. E se você entender, é como a gente sempre fala aqui, crer é enxergar além das circunstâncias que acontecem no nosso dia. Crer vai muito mais além, é enxergar algo a mais, é enxergar além do que os nossos olhos físicos podem enxergar, é enxergar o mundo numa nova perspectiva. Isso é alimentar o seu sonho. Mas, nos dias atuais, a gente vê guerra, fome, notícias ruins, e essas coisas acabam drenando a sua energia, acabam apagando os seus sonhos. E o convite para você sonhar é olhar, colocar foco naquilo que faz sentido, naquilo que vai fazer com que o seu sonho realize. Eu sempre falo, não é romantizando a dor ou romantizando o sofrimento, a energia que o mundo está passando, mas é enxergar que se você colocar mais atenção nisso, você se desespera. Se você colocar mais atenção nisso, os seus sonhos, eles se apagam, você não coloca foco, você acaba esquecendo quais são o seu verdadeiro sonho, o seu maior sonho. Porque muitas vezes estamos voltados, você está voltado para olhar as circunstâncias da vida. Consequentemente, isso pode dificultar que o seu sonho venha a acontecer. Nosso texto de hoje está lá em Provérbios 19, 21. Diz assim, ó: não são os planos do coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. É o que a gente começou falando no início. Muitas vezes você precisa policiar os seus sonhos. Se os seus sonhos de fato estão atrelados à vontade de Deus. Porque se o seu sonho é um sonho que é nocivo para você, é nocivo para o próximo, é nocivo para aqueles que estão à sua volta, esse sonho ele fica
ele não tem o apoio de Deus, ele não tem o apoio do Pai para que ele possa ser vivenciado por você. Muitas vezes você pode até alcançar esse sonho, porém você acaba não tendo a validação, você acaba não tendo o merecimento, você acaba tendo, alcançando aquilo que pode ser destrutivo para você no futuro. Aí no livro ele diz assim: certamente você deve ter ouvido a seguinte expressão: é preciso matar um leão por dia. Essa expressão reflete muito o pensamento que impera na geração atual, onde somos ensinados a correr desesperadamente em busca de conquistas e sonhos. Mas talvez você tenha a sensação de que não importa a velocidade com que você esteja correndo, a cada dia eles parecem mais distantes e inalcançáveis. A correria do dia a dia muitas vezes você está cheio de tarefas, coisas que você precisa fazer no dia a dia. Matar um leão por dia, como ele diz aqui, mas entender que quando você não coloca propósito, quando você não coloca uma direção para que você possa seguir, isso dificulta mais a sua vida, isso dificulta mais você realizar os seus sonhos. E às vezes você está cheio de distrações. Você tem sonhos, mas existe mais a sua atenção está voltada às distrações, porque para que de fato os hábitos que vão fazer com que os seus sonhos se realizem. A correria do dia a dia são meras distrações que você tem ao longo de um dia, e muitas vezes você perde o foco de fazer o que realmente é importante para que o seu sonho possa se tornar realidade. Notícias, redes sociais, coisas que não te agregam nada, e muitas vezes você precisa se limpar dessas distrações e fazer, pensar, colocar no papel uma planilha o que de fato você precisa fazer todos os dias para que o seu sonho possa se realizar. E é importante que os seus sonhos eles sejam complementares à vida, que seus sonhos sejam complementares não só para você, mas que eles também possam fazer o bem para outras pessoas. Quando você tem esse atrelamento, esse ajuntamento, e os seus sonhos estão atrelados à vontade do Pai, isso faz com que você viva uma nova vida, entende? Então, você precisa ter essa clareza na sua mente. Você precisa ter essa clareza na sua mente. Por que você quer ser rico? Por que você quer ser milionário? Por que você quer dinheiro? Ou por que você quer alcançar um grande amor? Ou por que você quer ter uma saúde física, uma saúde mental? Para que você quer isso? É única e exclusivamente para atender a você? Ou você deseja atender algo a mais? Você deseja completar a vida de alguém? Entende? Você precisa expandir a sua mente e entender que os seus sonhos não podem ser única e exclusivamente para atender às suas vontades, mas também completar. Porque imagina, o sol, ele não nasce todas as manhãs para aquecer a si mesmo. Ele tem uma função que é brilhar e aquecer a humanidade. Embora esses dias está frio, né? Mas não é por conta disso, ele está fazendo o papel dele. Entende? Cada um tem a sua função. A natureza, cada um tem a sua função. E entender qual que é o seu papel. Muitas vezes
complementa o que você precisa verdadeiramente vivenciar. E tirar o foco das distrações vai te dar essa clareza. O contato com a natureza, o aprender a respirar, o parar e meditar, o ficar sozinho com você mesmo, isso tudo te dá clareza, te dá o próximo passo e avançar rumo aos seus metas, os seus sonhos e os seus objetivos. Mas mais do que isso, te dá uma clareza de que os seus sonhos estão atrelados à vontade do Pai. Aí ele continua assim, ó. Tenho a impressão de que estamos em um tempo onde muitas pessoas não estão mais vivendo, mas apenas sobrevivendo. Contudo, não é a vontade de Deus que você apenas sobreviva na terra, mas sim que você viva de forma plena e abundante, satisfeita e alegre. Isso não significa que o nosso contentamento vem daquilo que temos ou conquistamos, mas sim do nosso relacionamento com Deus Pai. Afinal, quem tem Deus tem tudo. O grande problema é que muitas vezes quem está nos impedindo de viver o propósito do Pai, somos nós mesmos. Não são as pessoas, mas somos nós que nos impedimos de viver verdadeiramente os nossos sonhos. Porque nós decidimos aquilo que devemos viver, nós decidimos aquilo que devemos ouvir, nós decidimos aquilo que devemos colocar as nossas atenções. Embora o mundo tempestuoso, cheio de dificuldades, nós é que decidimos colocar a nossa atenção naquilo que estamos vendo. Então, quando você ganha esse tipo de clareza, a sua mente se expande para colocar o foco naquilo que faz sentido na sua vida. Não que você não deva saber das notícias do que acontece no mundo. Mas o problema é você colocar o foco nisso. Foco naquilo que é negativo e vai drenar a sua energia e vai fazer com que a sua carga emocional, sua carga espiritual baixa, levando um peso que você não precisa levar. Então, quando você entende isso e decide tomar uma decisão de viver diferente daquilo que as situações, as circunstâncias da sua vida te oferecem, você passa a enxergar o mundo com os olhos espirituais. E você não apenas enxerga com os olhos físicos, porque os olhos físicos, aquilo que os seus olhos enxergam, eles podem limitar você. Os seus olhos enxergando as situações, as dificuldades do seu dia a dia de hoje, podem limitar você de enxergar algo que você precisa ver. Mas quando você ativa a sua visão espiritual, quando você aprende a olhar com os olhos da fé, você se transforma, você transforma a sua visão, você enxerga um mundo totalmente diferente. Entende? Esse é o poder de você ativar a sua visão espiritual, para que você possa avançar cada dia mais rumo às suas metas, os seus sonhos, os seus desejos. Entende? É importantíssimo você ter esse tipo de clareza, porque isso vai fazer com que você cresça e amadureça com as dificuldades, com as situações difíceis que acontecem na sua vida. Aí ele continua dizendo assim, ó, a Bíblia diz que grandes são os planos do coração do homem, ou seja, todos nós temos muitos sonhos,
projetos e ideias, mas o que precisa permanecer e prevalecer em nossas vidas é a vontade do Senhor. A palavra também diz que quando pedimos de acordo com a vontade do Pai, recebemos. Ou seja, não, eles não nos dará coisas que são contrárias à sua vontade para as nossas vidas. É como a gente iniciou falando aqui. Às vezes, o seu desejo, as vontades do seu coração, muitas vezes elas são nocivas, são danosas a você e talvez aqueles que estão ao seu redor. Por isso que ele segura, por isso que o seu presente, aquilo que você quer, aquilo que você tanto almeja, já está reservado, já está separado, já está pronto para ser entregue para você. Mas entenda que muitas coisas, para que você possa receber, você precisa ter maturidade. Então, o nosso papel é nos amadurecermos para poder receber todas as bênçãos que Deus tem para você. Você precisa trilhar o caminho, você precisa construir a sua jornada, você precisa avançar rumo aos seus sonhos, mas você precisa criar um caminho sadio para que você possa percorrer. E mesmo quando a gente cria esses caminhos, mesmo quando a gente faz planos, se não colocarmos ele à frente, você pode desistir, desanimar no meio do caminho. E a intenção é que você se firme, porque sabemos, claro, que o mundo haverá aflição, o mundo tem aflição, mas o convite é para que você tenha bom ânimo para enfrentar cada novo desafio. E quando você faz isso, sua mente expande, você amadurece, você fortalece a sua alma, o seu corpo, o seu espírito. Você vai de encontro àquilo que é a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Porque você decide renovar a sua mente. Você decide enxergar o mundo de uma maneira diferente. E isso faz com que você cresça cada dia mais, com que você evolua cada dia mais. Aí ele continua assim, ó. A partir de hoje, convido você a se relacionar com Deus, colocando-o no centro da sua vida. Dessa forma, os seus sonhos e projetos não estarão embasados apenas para esta terra, mas sim no que Deus tem sonhado para você. Somente assim você cumprirá o propósito para o qual nasceu. Lembre-se, as coisas terrenas um dia passarão. Por isso, dedique o seu tempo no que é eterno. Sonhe os sonhos de Deus. O maior sonho de Deus para a sua vida é um dia estar juntos, tomando um café, juntos à mesa, contando, conversando, ensinando, aprendendo. Mas para que isso possa acontecer, você precisa expandir a sua mente. Expandir a sua mente, ele vai fazer com que você tenha um relacionamento genuíno com Deus ainda nessa vida, ainda nesse tempo que vivemos aqui na Terra. E isso vai engrandecer o seu relacionamento com Ele. E isso vai fazer com que você faça a vontade de Deus.
E quando você faz a vontade dele, quando os seus sonhos estão atrelados aos sonhos de Deus, você acaba crescendo, prosperando, avançando, conquistando cada projeto aqui neste plano. Mas o mais importante, o mais valioso é o porvir, é o que vem depois de tudo que passamos, de toda essa etapa que passamos aqui, que é a eternidade. Então, se você entender que você vai crescer, que você expande a sua mente para algo maior, para algo grandioso, você vai ver que a sua vida se transforma, porque você decidiu transformar o seu interior. Quando você decide transformar o seu interior, as coisas ao seu redor acabam se transformando também. Toda mudança, toda transformação, ela acontece de dentro para fora. E se você quer viver os seus sonhos, aprenda a olhar não apenas com seus olhos físicos, mas com seus olhos espirituais, com os olhos da fé, pois esses olhos é quem fazem que você possa crescer e expandir por toda a eternidade, por toda essa temporada que passamos aqui nesse plano. Entende? É isso aí, pessoal. Sonhe, que a nossa palavra-chave. Digite aí nos comentários: sonhe, vou sonhar, vou voltar a sonhar. Quais são os sonhos que você deixou de sonhar por medo, por aquilo que as pessoas disseram? Entenda, se questione, pergunte, e você vai ver que você vai ganhar ânimo para viver tudo aquilo que você deseja. Beleza? Tamo junto. Até a próxima. Não esquece. Se você chegou até aqui e ainda não curtiu, não comentou, não compartilhou com pelo menos uma pessoa, faça isso. Ah, eu não sei o que digitar. Digite sonho. Foi a nossa palavra-chave. Tá certo? Digite sonho. Tá certo? E compartilha com uma pessoa. E você que ainda não é inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho, para que toda vez que uma nova mensagem for postada aqui, você receba essa notificação, tá certo? Tamo junto, até a próxima, com Deus. Tchau, tchau.